Equipe que não erra está com medo. E o líder que não percebe é porque já perdeu o time. O grande ponto é o seguinte: você olha para sua equipe e pensa, ninguém erra, tá tudo certinho, tá tudo sob controle. Mas deixa eu te provocar um pouquinho. Será que tá sob controle mesmo? Ou as pessoas estão com medo? É controle ou é medo? Então, o verdadeiro sinal de um ambiente doente não é o erro, é a ausência dele. Isso é uma grande confusão que a gente faz. É o silêncio. O que mata é o silêncio. Quando ninguém fala nada, ninguém tenta nada. A falta de tentativa. É uma paralisia meio que disfarçada de perfeição mesmo, né? E quando a equipe não erra, não é porque você virou genial, sua equipe se transformou em genial de uma hora para outra. É porque ela entendeu e aprendeu que errar tem um preço alto demais. É pesado. Então, deixa eu só ver se tem alguém ao vivo aqui dando um oi. Por enquanto, sem ois. Então, ela entendeu que errar custa caro demais. O seu julgamento, sua frieza, seu desprezo, toda a sua reação que é imprevisível, deixa todo mundo acuado lá no seu cantinho, tá? Então, quando eu trouxe esse assunto aqui para o nosso podcast de hoje é o podcast Papo de Líder de número 906, eu sou o Alan Pimenta e estou aqui para te mostrar exatamente isso. Se a sua equipe não erra, provavelmente ela está com medo de você. O que você está trazendo no dia a dia está impactando a forma das pessoas olharem para isso. Eu vou te mostrar 5 sinais de que isso está acontecendo e 5 atitudes que você pode fazer para poder realmente mudar tudo isso, tá? E aqui vai um choque de realidade. As equipes não erram, as equipes que não erram, elas não inovam. Isso é fato. Não tem como eu inovar sem me arriscar. Não tem como eu inovar sem experimentar. Então, equipes que não erram também não se arriscam. Porque toda vez que eu me arrisco, significa que tem a possibilidade de dar certo e a possibilidade de dar errado. E, invariavelmente, vai dar errado. Vez ou outra vai dar errado. E aí vai uma mais do fígado, né? Equipes que não erram, não confiam no líder. Porque quando o erro vira punição, o aprendizado, ele vira ameaça. Eu não tô aqui para experimentar, eu tô aqui para fazer o que me mandaram fazer. Eu tô aqui pela conformidade e não pelo crescimento. E muitos de nós fomos forjados nesse mundo da conformidade, que é o olhar da velha liderança, que é o olhar industrial, uma coisa que funcionou muitos anos, ainda funciona em muitos lugares, tem muito lugar, e este é o drive que para você conseguir realmente dar certo ali naquele jogo, aquele jogo é o jogo da conformidade. Então, esse jogo de não errar é um jogo que funcionou durante muitos anos, cabe direitinho nessa mentalidade industrial, mas nessa era pós-digital, que a gente tem que estar se modificando o tempo inteiro, se movimentando o tempo inteiro, que tudo muda o tempo inteiro, não é o game. Não é esse o jogo que a gente precisa jogar. A gente precisa jogar esse jogo da inovação, da experimentação. Porque na hora que eu instalo esse drive de que não pode errar, o time para de criar, ele para de testar e ele para de crescer, entendeu? Então, um olhar que assim, um líder que exige esse acerto o tempo todo, ele planta um medo e depois ele mesmo vai colher esse medo em forma de mediocridade. E a gente sempre fala de mediocridade por aqui no seguinte ponto: medianos todos nós somos na maioria das coisas que a gente faz. Eu estou ali na média. Agora, se eu aceito essa média, eu estou assumindo a condição de medíocre. Ou se eu estou na média naquilo que mais importa e estou satisfeito porque daquele jeito eu estou sobrevivendo, esse é um olhar que realmente ele vai me deixando ali parado, estacionado. E como o mundo está acelerado, eu vou ficar para trás muito rápido, sem nem perceber. De repente eu estou ali frustrado, ou às vezes até amargo, porque eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, e sempre deu certo e agora não dá certo mais. Inclusive amanhã, a nossa Leader Class, como você bem sabe, né, nossa aula semanal de liderança sempre acontece nas quartas-feiras, aqui gratuitas, 6h47 da manhã. Ontem eu tive alguns compromissos aqui que eu não consegui preparar uma aula de qualidade como você sempre recebe e remarquei para amanhã. Então, excepcionalmente na quinta-feira amanhã, a nossa Leader Class de número 167, ela vai falar de como liderar equipes medianas, como é que a gente anula as limitações e realmente alcança alta performance. Amanhã eu vou dar um mergulho fundo nesse assunto. E agora, com relação a uma das coisas, você já tem um spoiler da aula, uma das coisas que a gente precisa experimentar. Agora, você realmente quer saber se a sua equipe está com medo de você?
Anota aí que tem 5 sinais. São muito comuns e às vezes a gente nem percebe eles. Às vezes ele passa batido, a gente não presta atenção. Primeiro dos sinais, olha as ideias que as pessoas te trazem. São ideias, sempre ideias muito seguras e sempre mesmo assim cheias de ressalvas. Olha que pode acontecer isso, tem talvez tal coisa, sei que você pode não gostar. As ressalvas são muito grandes, as pessoas realmente estão com muito medo de dar ideias. Temos problemas. Houston. Primeiro dos sinais é esse. Observa as ideias que as pessoas da sua equipe trazem para você, tá? Segundo sinal, esse aqui muito comum e tem líder que parece que depende disso para viver. Qualquer coisa que a equipe faz, ela sempre espera a sua validação antes de agir. Precisa do seu ok, precisa da sua bênção. Então, por que tem muito líder que depende disso? Parece que se abrir mão disso, abre mão de poder. Se eu abrir mão disso, não vão precisar mais de mim. Como assim o líder não vai aprovar uma decisão? Como assim o líder não tem que passar pelo líder uma coisa diferente do habitual, do conforme? Mentalidade industrial, velha liderança, entendeu? Um terceiro sinal, tá? As pessoas da sua equipe, elas evitam dar feedbacks para você, líder, ou confrontar suas decisões. Tudo que você fala é lindo, tudo que você fala é espetacular. Parabéns, chefinho. Você é um magnânimo. Tapinha no ombro, tapinha nas costas, sorrisinho amarelo. Tá em dúvida se isso acontece? Dá uma ideia que você sabe que é uma ideia horrível. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu tô tentando melhorar meu vocabulário. Mas ainda tá presente no meu imaginário aqui. Mas dá aquela ideia que você sabe que é uma ideia ruim. No meio de uma reunião, vê como as pessoas se reagem. Como é que elas lidam com aquilo. Eles vão ficar olhando, não sabem o que falam. Primeiro que vai dar os parabéns é o mais puxa-saco de todos. E é o mais perigoso. Os outros vão ficar ali engolindo seco. Aponta para um e pergunta o que você acha disso. E aí você vai vendo o tipo de ambiente que você está criando, que não é um ambiente seguro. Que as pessoas não têm coragem de falar o que pensam. Então, se você tem pessoas na sua equipe que evitam te dar esses feedbacks, confrontar a sua decisão, questionar, trazer os riscos, trazer as preocupações, você tem um problema. Nós estamos falando de segurança psicológica. Segurança psicológica é quando você cria esse ambiente que eu posso opinar, eu posso trazer uma ideia ruim, eu posso questionar, eu posso falar uma besteira, eu não tenho medo de ser julgado. E é que nós estamos construindo juntos. Uma ideia ruim minha, junto com uma ideia ruim sua, as duas juntas podem se tornar uma ideia espetacular e resolver o problema que a gente está enfrentando. Agora, se eu tenho medo de entregar minha meia ideia, ferrou, né? Se eu tenho medo de falar pro meu chefe que a ideia dele é uma porcaria, ferrou. Porque na hora que eu falo que uma ideia sua é uma porcaria, eu não tô falando que você é uma porcaria. Tô falando da ideia, não tô falando da pessoa. Entendeu? E todos nós vamos ter ideias ruins. Todos nós. Só não tem ideia ruim quem não tem ideia. Quem tá ali, ó, tentando se segurar nessa máquina da estagnação. Opa! Nossa, o refletor caiu aqui em mim. Ai, ai. Um quarto sinal é que as pessoas nunca admitem falhas abertamente. Tudo é ajuste, tudo é desvio mínimo, tudo é imprevisto, tudo é alguma coisinha, a culpa não é minha. Veja bem, mas olha só o que aconteceu. Ah, mas teve um feriado. Ah, mas teve um carnaval. Ah, mas teve concorrente. Você tem alguma dúvida que vai ter imprevisto? Você tem alguma dúvida que o feriado que teve no ano passado vai ter esse ano de novo? Você tem alguma dúvida que algo não vai acontecer diferente do planejado? Que o projetado ele não é perfeito? Projeção não é previsão não é precisão, projeção não é previsão de futuro, entendeu? Então tem que entender isso, que falhas vão acontecer e nós, como equipe, cada um tem que entender onde a falha aconteceu e falar sem medo, inclusive quando a falha for minha mesmo. Quando eu estou lidando com a minha equipe e eu, líder, exponho e dou clareza nas minhas falhas, eu estou colocando a minha vulnerabilidade ali para fora, eu dou espaço para as pessoas também trazerem a vulnerabilidade. E eu construo confiança. Um lugar que ninguém falha, que todo mundo tem a obrigação de ser perfeito, não existe confiança. Porque a única forma de todo mundo ser perfeito é todo mundo não fazer nada e o pouco que fazer de forma fingida. Não tem como, né? Um quinto sinal é a pouca colaboração entre as pessoas. Existe um clima de competição, só o clima de competição em si, ele não é ruim. O problema é quando é uma competição ou silenciosa ou tóxica, que as pessoas se atacam claramente, atacam pessoas, ou quando a coisa fica ali por baixo dos panos, e que as pessoas vão dando aquelas espetadas, tem aquela coisa
tóxica, meio travestida de coisa boa, tá? Isso é bem ruim. E você, líder, precisa perceber que isso está acontecendo, tá? Porque isso tudo, esses 5 sinais, são sinais de medo. É medo travestido de organização. Parece que está muito organizado, parece que nós temos um grupo super harmônico, mas toda vez que o grupo se cala, que a equipe se cala, ela está gritando, pedindo por essa segurança psicológica. E é nosso papel como líder puxar o bonde. Eu tenho que ser o primeiro a receber crítica, eu tenho que ser o primeiro a assumir erro, eu tenho que ser o primeiro a levar as situações com a máxima transparência possível, eu tenho que ser o primeiro a questionar quem não falou, eu tenho que ser o primeiro a valorizar quando alguém trouxer uma ideia ruim. Valorizar uma ideia boa é fácil. Quero ver você valorizar uma ideia porcaria. Falar que a ideia é ruim, mas valorizar. Assim, a ideia é ruim, mas a atitude de trazer ela pra gente aqui, sensacional. A hora que uma pessoa começar a me criticar, eu ao invés de já vir com 2 pedras na mão, ligar meu sisteminha de luta ou fuga e querer contra-atacar, não, eu vou pegar, olhar e falar: é isso mesmo que eu espero. Obrigado, parabéns, na frente de todo mundo. Quem mais tem algo para falar? Demonstrar que é disso que a gente precisa. De um ambiente que a gente fala de igual para igual e que nós estamos realmente comprometidos em buscar soluções, em buscar a verdade. Tá? Então, das 5 atitudes que eu listei aqui para a gente falar, a primeira delas é essa. Eu ser o primeiro a admitir meus erros. O líder tem que ser o primeiro a admitir os próprios erros. E não tem outro caminho para construir confiança. Esse é o primeiro lugar. Né? Se você quer um ambiente seguro, começa por você mesmo. A vulnerabilidade, quando ela é bem posicionada, eu não estou falando de pegar e transformar a equipe em psicólogo. Você não tem que ficar lá chorando as pitangas com as pessoas. Vulnerabilidade precisa ser bem posicionada. Isso gera muita confiança. Tem gente que acha que gera fraqueza. Para mim, não, é o contrário. Porque quando você não confia, você olha que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Tá perfeitinha demais para ser verdade. Ninguém é perfeitinho demais. Nós somos humanos. E essa humanidade é que vai gerar essa confiança. A pessoa perceber que sim, eu faço parte disso, eu sou igual a todo mundo, eu erro igual a todo mundo. Por mais que a última decisão seja minha, eu não sou melhor que ninguém. Por mais que eu tenha estudado mais, que eu ganhe mais, que eu tenha algumas experiências a mais, eu também erro igual a todo mundo. Eu também vou falhar igual a todo mundo. Tá? O segundo ponto é reagir ao erro com uma postura de desenvolvimento e não de julgamento. Tá? Eu tenho que entender, e às vezes é muito difícil mudar a forma que a gente lidou com isso a vida inteira, que a gente recebeu isso e entregar de forma diferente, que a maioria de nós foi forjado nesse mundo industrial que é o mundo da conformidade. Fez errado, pancada. Errou na prova, não passa de ano. Errou no casamento, vai ouvir até cansar ou vai perder o casamento. É assim que a gente foi forjado, a acertar. Agora, quando eu olho para o erro e entendo que aquele erro é bom, é diferente. É claro que eu não estou falando daqueles erros por negligência, por imprudência, erro por sabotagem, coisas do tipo. Não, são erros que devem ser tratados sim, e devem ter consequências sim. Agora, o erro por experimentação, o erro porque eu estou tentando fazer algo diferente para tentar um resultado diferente, o erro porque eu sou principiante em uma coisa nova que nós estamos aprendendo a fazer junto, não, esse erro ele é desejável. Tem que olhar para ele com a postura assim, como é que eu aprendo com isso? E não como um julgamento, tipo assim, você é burro, coisa do tipo. Não, erro não é sentença, ele é material de construção. Você tem que usar esse erro para ensinar e não para envergonhar as pessoas, entendeu? Esse é um caminho. Então eu preciso olhar para esses erros como oportunidades, tá? E a partir disso, o terceiro ponto é criar esses rituais de aprendizagem coletiva. A inteligência coletiva vai fazer muita diferença. É onde eu não preciso errar o tempo inteiro para aprender o tempo inteiro. Eu posso aprender com o seu erro. Mas para isso nós temos que conversar abertamente sobre ele. Se ninguém fala dos próprios erros, tenta sempre esconder, botar lá debaixo do tapete, uma hora o tapete fica alto e ninguém aprende. Vai ficar todo mundo batendo no mesmo erro. Todo mundo dando um murro em ponta de faca e a gente não sai do lugar. E aí o projeto não deu certo, não porque os ajustes não foram feitos a tempo, mas simplesmente porque ninguém fala. A gente não faz análise das falhas, a gente não tem conversas abertas sobre lições aprendidas. E claro, tudo feito em grupo, com a participação de todos,
com muito respeito e muito propósito. Não é porque eu vou ser totalmente transparente que eu vou ser desrespeitoso. Eu tenho que ser respeitoso, eu tenho que ser cuidadoso com as pessoas. A verdade, ela é tão importante quanto esse respeito e esse cuidado com o outro. Tá? Muita gente dá muita volta e não dá clareza. Eu não estou tendo nem clareza e nem cuidado no final das contas. O outro nem entendeu o que está acontecendo, se sente subjulgado, tá me tratando igual idiota. Isso se chama assédio intelectual, quando você não trata o outro como alguém capaz de compreender, tá? É um tipo de assédio muito comum, que poucos falam dele, mas que gera problemas e ofensas tanto quanto os outros tipos de assédio, tá? Uma quarta atitude é você ir dando liberdade, dando autonomia. Claro, sempre com a responsabilidade junto. Claro, sempre percebendo e provocando a maturidade de cada pessoa. Então você tem que delegar, você tem que confiar, você tem que permitir que a sua equipe tente. E obviamente, se você está permitindo que eles tentem, você tem que permitir que eles errem. Sempre um erro com a intenção de acertar. A gente precisa ficar muito atento, porque é o seguinte, toda vez que eu tento fazer algo com a intenção de acertar, eu posso acertar e posso errar. Pode dar certo ou pode dar errado. Eu estou assumindo esse risco. Mas todas as vezes que eu fizer alguma coisa com a intenção de dar errado, essa coisa vai dar errado. E tem gente que faz para dar errado só para te provar que dá errado. Não precisa me provar desse jeito. Eu mesmo vou lá e faço com a intenção de dar errado e vai dar errado. Eu quero ver tentarmos com a intenção de acertar. Nós vamos tentar. E aí a coisa muda de figura. Entendeu? Uma quinta atitude importantíssima é você reconhecer quem se arrisca. E aí, quando a pessoa se arrisca com inteligência, você precisa premiar essa coragem, você precisa jogar um holofote, você precisa dar clareza de que ali você está construindo essa evolução. Você tem que premiar essa coragem, valorizar quem tenta algo novo, reconhecer, agradecer, e isso o tempo inteiro e também em público. Tá? Porque a gente precisa construir uma nova cultura de tentativa e erro, uma nova cultura de inovação, uma nova cultura de confiança. E quem fica só repetindo o que sempre funcionou, vai ter uma hora, trava. Não tem jeito. Não tem jeito. A verdade, ela é muito dura. Se a sua equipe tem medo de errar, o problema não é com a sua equipe, é com você. Eu tenho que entender, assumir, bater no peito e falar assim, é comigo. O que eu vou fazer diferente, tá? E eu preciso entender que nessa era pós-digital, uma liderança de verdade não é uma liderança baseada na obediência. É uma liderança baseada na coragem. E é isso que eu preciso desenvolver e promover na minha equipe. Coragem. Eu preciso gerar coragem. Eu preciso construir essa confiança, construir essa rede forte, esse olhar mais profundo, um olhar que não exige perfeição. Ele estimula a evolução. É um olhar de quem não controla tudo, mas cria espaço para o novo acontecer, entendeu? Eu vou dando espaço, deixa rolar. Eu não tenho que sair controlando tudo. Cada pessoa, com o seu olhar, com a sua vivência, com a sua bagagem, com as suas ideias, vai construir esse novo, tá? Então, eu preciso entender que o medo, ele é o maior inimigo da criatividade. Não é que eu vou sem medo. Não, o medo, ele faz parte da nossa formação. E sem medo é um outro problema. Ir sem medo não é coragem, é irresponsabilidade. A responsabilidade é eu ir mesmo com medo e olhando para aquilo ali com cuidado, tá? A hora que você cria um movimento de que não pode errar, o medo do medo é pior ainda. Porque essa tensão, ela mata a colaboração. Eu vou ficar aqui protegendo o meu o tempo inteiro. Eu só preciso sobreviver. E porque isso vai gerando uma insegurança que ela impede que qualquer um seja protagonista de qualquer coisa. Só você, líder, que pode brilhar. E só você, líder, que é responsável por tudo. Se eu acertei, é porque eu sou bom. Se eu errei, foi meu chefe que mandou. É um cenário de muita segurança, muita tranquilidade, muito conforto. Não existe crescimento dentro do conforto. Eu preciso gerar uma tensão, eu preciso gerar um pouco de caos ali pra gente ir para um outro nível. Então a pergunta que não quer escalar é assim, sua equipe confia em você a ponto de errar e expor o erro e aprender com o erro, ou só te obedece para sobreviver? Já parou para pensar nisso? De verdade? Já refletiu sobre isso? A nova liderança, ela começa com segurança e termina com liberdade. As duas coisas caminham juntas. Por mais que muitas vezes elas sejam opostas, e eu tenho que abrir mão de um pouco de liderança, de segurança para ter liberdade, eu tenho que abrir mão às vezes de um pouco de liberdade para ter segurança. Quando a gente constrói uma rede forte, uma equipe que se completa e se apoia, e nessa rede
a cola que vai juntar todos os elos ali é a cola da confiança, essas duas coisas elas caminham de forma muito equilibradas e muito tranquilas, tá? Então, para a gente concluir nosso papo de hoje aqui, o Papo de Líder todos os dias está aqui ao vivo ao meio-dia e depois em todos os canais. Não deixa aqui, se você está ouvindo por uma gravação ou ao vivo, de deixar seu comentário, deixar também aqui sua avaliação, porque ajuda muito a gente levar essa conversa dessa nova liderança para mais gente. Porque do mesmo jeito que eu vou impactar a vida das pessoas, eu quero ser impactado também por esse olhar diferenciado, esse olhar de uma liderança mais leve, uma liderança de verdade, uma liderança que enfrenta os problemas de frente, com coragem, né? E aí, eu vou entender, se a sua equipe nunca erra, é por um único motivo, que ela aprendeu uma coisa, ela aprendeu a se calar. Não é esse um bom caminho, ok? Beijo pra você, convida mais gente pra assistir aqui, encaminha esse episódio pra mais gente e a gente se vê de novo amanhã, ao meio-dia, ao vivo, ou pelas redes aí, pelo Spotify, YouTube e qualquer canal. Vamos que vamos, um abraço.